Então, os valores, os princípios... Então, eu percebi que quando eu ia jogar, depois dessa percepção, eu vivi uma vida assim, muito concentrada até fora de campo, no sentido... Porque às vezes o cara fala assim, não, quando eu estiver lá em campo, eu vou me concentrar. Não, não vai concentrar, não vai. Se tu não tiver uma vida fora de campo, que tu tá concentrado, presente no que tu tá fazendo, se alimentando bem, cuidando dos detalhes, quando chegar em campo, você não vai ativar, conseguir se concentrar naquele momento. Alguma vez até tudo pode acontecer, mas pra gente ter uma performance, a consistência, você tem que mudar o homem. Esse é o ponto. Pra você ter consistência no trabalho, você tem que mudar o homem. E foi isso que eu percebi. E aí, realmente, eu tenho levado isso para os meus empreendimentos, né? Sempre com análise da qualidade, porque pra mim a qualidade... Eu ouvi uma frase de um amigo que ela me marcou muito, né? Eu tinha 14 anos por ali, sempre por aí, 13, 14 anos, e ele me falou assim, eu tenho um professor que ele falou assim, o professor disse, dizem por aí que ser professor não dá dinheiro. E o professor diz assim, não, seja o melhor, né? E o professor diz, seja o melhor naquilo que você faz e você vai ver que dá dinheiro. Então, aquela frase para mim, ela me marcou muito. Então, hoje, eu fazia no futebol e faço nos meus empreendimentos. Eu quero ser o melhor. E quando você quer ser o melhor, e para ser o melhor, aí você tem que realmente mudar o homem, você tem que realmente aprender, ser humilde e passar por todos os processos, né? E quando você quer ser o melhor, o resultado, ou financeiro, ou o resultado de reconhecimento, ele vem como consequência. Mas desde que você seja o melhor. Então, realmente, eu procuro isso, né? Nos restaurantes, tudo. Ou seja, vamos ser o melhor, vamos fazer o melhor, vamos entregar a qualidade. Porque com o tempo, o retorno, ele vem. Então, isso é muito eu. O que você está de objetivo ali, por exemplo, no restaurante? Um selo Michelin ali é algo que vocês estão buscando? A gente já está na guia, né? A gente já está na guia. Ainda não é estrela, né? Não é estrela. Então, o nosso alvo é a estrela. E essa é a conversa que eu tenho diária com o nosso... Porque nós temos 2 chefes. Tem um chefe que ele é o consulente. E ele já é um chefe estrelado. E ele trouxe um chefe que é o chefe residente, né? E com esse chefe residente que está no dia a dia junto, a gente conversa bastante isso. E é o meu pensamento, o pensamento dele, a filosofia dele também, que, assim, fazendo como a gente está fazendo, questão de tempo, nós vamos chegar. Legal. Né? Porque nós estamos no caminho certo. Então... Teve uma pesquisa ali, restaurante italiano, imagina. Sim, gourmet. Isso. Que legal. Aí vocês tiveram que fazer uma pesquisa ali, como que vocês iam colocar, ornar com vinho da casa. Tanto o chefe que faz a consulência como ele, sim, o outro já é estrelado, né? E ele sempre trabalhou em restaurantes estrelados. Então ele já tem o padrão de serviço, de... Tem que ter uma cozinha bonita, imagina, né? Os pratos são bem apresentados. E então... Estamos no caminho. Eu falei para ele, ou é esse ano ou é daqui a 20, mas nós vamos na pegada aí. Legal. A qualidade, ela sempre te paga, sempre te dá o retorno. O que tem de diferente ali, por exemplo, na administração de restaurante? Sempre tem coisas que dão errado ali. O que você se preocupa? Então... Os aprendizados, mas o legal é sempre isso, né? Que tudo já foi pensado e falado pelos antigos. Os antigos já falaram tudo, né? A sabedoria popular, ela é muito... Assim, é o olho do dono que engorda o boi. Então, e por que isso? Né? E você aplica no restaurante. Porque os caras esquecem a luz ligada, os caras vão embora, esquecem o ar-condicionado ligado. E agora com essa época que a energia lá na Europa triplicou o valor, aí você acaba saindo...
coisa que não deveria sair, são desperdícios. Então, o olho do dono tá sempre atento, né? Porque é teu, você cuida, né? Aí quebra... A gente usa taça de cristal, que é muito fácil de ser quebrada. E aí, quando eu tô lá, eu falo assim... A partir de agora, só toca eu ou esse cara aqui. Quem quebrar vai ter que pagar, porque senão... não há que aguente, né? Cada taça a mais barata é de 20 euros, né? Então... aí você tem que... o prato do dia inteiro já foi para pagar o custo do margem, né? A margem vai embora. Então, esse é o aprendizado, né? Que realmente você tem que estar cuidando, zelando e tem que estar em cima, anotando. Então, se não for assim, não tem. Ou o sucesso é muito pouco, o resultado é muito pouco, e acaba que você se frustra, né? Porque você trabalha tanto e depois o resultado não é proporcional à quantidade de suor e sangue que você coloca, e você começa a desmotivar, né? Então, aí era melhor não ter, né? Aí era melhor, vou jantar num restaurante bom e tudo bem. Não quebra esse copo aí, pelo amor de Deus. Nossa margem do que quebrar vai pagar. Isso é interessante. Quando você volta, por exemplo, pro Brasil, lá você tá num padrão, imagino. Não te apetece, talvez, falar, pô, se eu transportar um modelo aqui pro Brasil, não pode virar? Porque, por exemplo, pega uma pizzaria do Brasil e da Itália, não tem nada a ver. E no Rio é pior ainda. Você que morou lá no Rio, né, André? Lá a pizza ainda tem muita que não é nem por no além. Os caras lá põem ketchup e cariocada. Vocês estão de brincadeira comigo, dá de chorar. Mas você come uma pasta, talvez a massa na Itália, ela tem um sabor diferente. Aqui a gente usa muito trigo. Pô, mas também a farinha é diferente. A farinha é diferente, o tomate, o pomodoro, é tudo diferente. Mas você tem ainda os restaurantes e tudo mais que importam, traz alguma coisa, tem um outro nível. Você não pensa, às vezes tem coisas que você fala assim, pô, isso aqui é sem graça na Itália. No Brasil é interessante, você troca. Porque a convergência... de ações, a gente fala sempre assim, a união de campos gera uma coisa nova. Então você tem uma bagagem que é o conhecimento do Brasil como brasileiro, de ter vivido na Europa, morado na Itália e de como jogador, né? Você tem uma série de coisas que são muito únicas, né? Boa. Tudo tem um contexto, nada é certo e errado fora de um contexto, fora de um tempo, tá ligado? Então, essa é uma pergunta muito legal, porque às vezes você fala 2 mais 2 vai dar 4, e não dá. E você tem que ter o contexto. Por exemplo, além desse restaurante que eu tenho na vinícola, nós temos outro restaurante que é o Logo Divino, que é mais dedicado ao vinho, o Wine Bistrô. E lá a gente tem um chefe brasileiro e a gente tem uma mistura de um pouco de Brasil, um pouco de Espanha e um pouco de Itália. O que acontece é que você tem que entender... a cultura, a cidade que você está, o bairro até que você está inserido, para você poder aplicar essas pequenas transformações. Porque se você aplicar uma coisa, ou você realmente é muito bom e você vai no tempo ali ensinar e doutrinar as pessoas que falam assim, aqui temos essa cultura e vai ser assim. É uma coisa simples. Lá na Itália, quando você vai no restaurante, você tem que ligar e reservar. Aí se você quiser colocar um restaurante, tipo, aqui é sem reserva. Aí vai ter muito italiano que nem vai provar porque vai dizer assim, eu não quero ir lá porque não tem reserva. Então, sim, são coisas bestas, mas faz parte da cultura, né, dos caras, né? Então, hoje a gente fez esse formato lá, que deu muito certo, já tem 6 anos, e que a gente mesclou. Mas se a gente fizesse só um wine bistrô somente de brasileiro ou espanhol, que eu gosto muito daquela tapas, né? Coisa rápida. Coisa rápida, Então, eu gosto muito, é muito bom, o chefe é muito bom. Mas o italiano quer comer substância, né? Porque ele usa isso para fazer aperitivo. Então, se for para um aperitivo, aí você tem que saber o ramo que você vai se enquadrar. Não, somos um lugar de fazer aperitivo. Aí, beleza, podia dar certo. Mas se você quer ser restaurante e usa esse formato, talvez não daria certo porque a cultura do lugar é assim. Então, você tem que estudar também a situação, né? Por exemplo... Se você for... Aqui não, porque hoje nós temos muito italiano, a cultura italiana já está muito forte no Brasil, aqui em São Paulo, sobretudo. Mas eu, quando cheguei na Itália, bom brasileiro, que chegava primeiro nas concentrações da vida. Eu vinha
chegava lá, tinha um buffet de salada. Aí a gente sentava, comia salada, depois chegava o prato de pasta. E não chegava sem um frango, sem uma carne, sem nada. Eu falei, pô, como essa pasta assim, sem nada, né? E então eu ficava esperando 15 minutos, aí todo mundo, os italianos, né, comia a pasta, depois chegava a carne, aí tem a carne lá com um contornozinho de uma batata, uma coisinha, né? Os caras comem a carne. E no começo eu esperava, aí eu não comia a pasta, aí quando chegava a carne eu colocava a pasta e a carne junto para poder comer. Eu não comia. Então, ou seja, vamos pegar a massa italiana, vamos trazer para o Brasil, que é super certo, é muito boa, tem o melhor ingrediente, tudo. Mas você vai chegar aqui, aí você vai servir a pasta do jeito que serve lá, sem uma carne, sem nada. O cara vai dizer assim... que tá faltando coisa.